Estamos de volta com Bom Dia Produtor e a gente começa agora o nosso especial falando sobre o aspecto econômico. A pandemia fez com que o uso de cavalos no dia a dia aumentasse, tanto para a economia dos gastos com carros como também para o lazer. Walter Puga Júnior conversou sobre o assunto com o Luiz Gustavo Tenório, veterinário da Ocasco. Vamos conferir. De fato, a demanda por cavalos aumentou no Brasil. O que o senhor sente como veterinário que atende esse setor? Sim, aumentou e vem aumentando bastante. Um dado relevante, histórico, é que toda vez que você tem uma Olimpíada em um país, você tem um acréscimo nas modalidades olímpicas. E o esporte equestre é uma modalidade olímpica, então isso era esperado. Só que no Brasil nós tivemos um retardo disso, ou seja, uma lentidão nesse retrato, nessa consequência. E aí a pandemia, que teoricamente seria uma parada, eu acho que foi um estímulo a mais, porque as pessoas saíram das cidades e olharam para os seus sítios, suas chácaras, suas fazendas e até os seus aras que estavam meio desativados por qualquer outra razão e começaram a olhar esse mercado, olhar de novo esse bem, essa modalidade, e tem tido, sem dúvida alguma, uma evolução, uma procura, um aumento, e uma evolução em âmbito nacional. Com os animais, cuidado com saúde animal, ela avançou muito nesse período também, porque até procurar cavalo para lazer, para distração, é compreensível. A pergunta é, esse público está mais sensível à saúde animal? Sim, porque a partir do momento que você traz ele mais para perto, ou melhor, que você fica mais perto dele, que você olha e convive mais com ele, há uma necessidade da preservação da saúde desse indivíduo. Fazendo um comparativo, é o mercado do pet. Hoje a gente tem visto muito que os números têm mudado no seguinte sentido: você tem diminuído ao longo dos últimos 10, 15 anos o número de grandes criadores de cavalo, mas nós temos um aumento na mesma proporção de proprietários de cavalo. Ou seja, o cavalo está virando quase que um pet. Então é melhor, é mais acessível ele ter 1, 2 cavalos do que ele criar 10, 20. Então, com isso, você vai ter os centros de treinamento crescendo, desenvolvendo mais, ou até mesmo aquela modalidade de baias de aluguel. Quem tem uma chácara e quer, de repente, gosta de cavalo e quer fazer uma renda, muda-se a sua estrutura e começa a oferecer esse tipo de serviço. E a demanda por saúde animal, por serviços veterinários, cresce na mesma proporção? Como o senhor vê esse mercado? Sim, ele cresce porque não tem como você ter o animal e não ter um médico veterinário no meio dessa situação. O grande elo de ligação da equinocultura sempre vai ser o médico veterinário. Você, por mais que tenha o prático, que é um erro, porque ele não tem conhecimento técnico nenhum e coloca em risco aquele bem, quando ele faz toda e qualquer sorte de procedimento. Então, o profissional responsável por poder administrar isso, orientar e fazer todo e qualquer tipo de procedimento é sim o médico veterinário. E agora a gente conhece mais um pouco sobre o cavalo crioulo, uma raça forte, resistente, ideal para o trabalho na fazenda, mas que também possui características para outras atividades, como a prática de esportes. Quem conta tudo para a gente é o José Cunha. O cavalo crioulo descende diretamente das raças espanholas Andaluz e Berberi, que foram trazidos para a América do Sul há mais ou menos 450 anos, passando por países como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, chegando ao Brasil pela região sul. Aqui, enfrentaram temperaturas extremas, secas infindáveis e dificuldades para se alimentarem, desenvolvendo assim resistência e rusticidade, características que deram origem a uma das raças mais utilizadas nos serviços de campo. O cavalo de serviço de campo ele precisa de algumas aptidões, principalmente o instinto vaqueiro, para trabalhar com gado, a rusticidade, porque é um cavalo que vai ser
vai ser tratado a campo, e o cômodo, que é um cavalo que vai percorrer longas distâncias, né? Então, essa seleção baseada nisso nos trouxe várias características que a gente traz até hoje na seleção, que é a docilidade, a característica racial, o selo racial que a gente chama. O cavalo crioulo ele tem características bem marcantes da raça, que quando a gente olha um animal, a gente identifica com facilidade. Alguns aspectos morfológicos, como qualidade de aprumo, qualidade de relevo muscular no dorso, lombo, força na garupa, que são características que vão facilitar o movimento do cavalo como um cavalo de serviço, e hoje são as características que a gente busca, inclusive, nas nossas provas seletivas. Nas provas seletivas, são avaliadas, entre outras características, morfologia, andadura, facilidades de movimentos laterais e, principalmente, o trabalho com o gado. Essa prova, por ser muito completa e seleciona temperamento e qualidade de aptidão, ela hoje nos traz o cavalo como apto a todos os esportes. Então, a mansidão nos dá um cavalo de qualidade para a criança andar, é um cavalo de lazer, de cavalgada. A habilidade com o cavalo, do cavalo com gado, ele facilita hoje muitas provas amadoras, como a prova do laço, o ranch sorting, o team penning, a própria paleteada, que são provas oficiais da raça hoje também. E aí hoje nós temos um cavalo completo, tanto de serviço, quanto de esporte, quanto de lazer, para qualquer função que o proprietário queira. Uma raça que vem crescendo muito com a expansão no número de criadores e animais em todas as regiões do Brasil. Em todo o Brasil já são mais de 460 mil animais registrados. Só em 2020 e 2021, o número de registros ultrapassou a casa de 23.300 novos animais, um crescimento de 12,38% em todo o país. Nos últimos anos a gente vê um crescimento exponencial nas regiões de fomento. O centro-oeste, sudeste e centro-oeste principalmente, o cavalo crioulo vem evoluindo muito. Essa seleção de rusticidade e qualidade com a aptidão vaqueira vem fazendo com que o cavalo conquiste muito espaço nos esportes. O laço comprido, que talvez seja o principal esporte equestre do Brasil, e muito forte no centro-oeste. Hoje o cavalo crioulo é dominante, a gente vê o cavalo crioulo em todas as provas como a maioria. Então, os criadores dessas regiões, através da facilidade das biotécnicas de reprodução, têm muito acesso às principais genéticas. Então, os criadores do Centro-Oeste hoje realizam transferência de embrião, inseminação artificial, eles têm acesso à melhor genética da raça. Isso facilita e diminui o tempo dessa evolução. Então, nós temos o cavalo crioulo do Cerrado, de uma qualidade que evoluiu muito nos últimos anos. Então, hoje ele compete de igual para igual em qualquer região do Brasil. No Cerrado, a região centro-oeste é onde a raça mais cresce. Por aqui, algumas propriedades investem pesado na criação e reprodução genética do animal. A raça se adaptou muito bem no nosso trabalho, no Pantanal. Então, foi uma raça escolhida para a qualidade genética que foi muito adaptada. E hoje o trabalho da Calidar, com esse modelo de expansão, a gente pensa da seguinte forma, de mercado, que um pecuarista que está lá no norte ou em outro setor do Brasil, outra região do país, não precisa no Rio Grande do Sul buscar a origem, né, desse cavalo crioulo. A qualidade genética aqui no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, tem esse produto, esse animal de qualidade. Uma raça que, além de beleza, inteligência, força e resistência, também é muito tranquila, dócil e facilmente domável. Seguindo com o especial sobre cavalos aqui no Bom Dia Produtor, a gente não poderia deixar de falar sobre o mormo, zoonose contagiosa que atinge cavalos, burros e mulas. No Brasil foram registrados em 2021 209 casos de mormo. Você vai ver informações sobre essa doença na reportagem do Douglas Silvério. O mormo é uma zoonose infectocontagiosa ocasionada por uma bactéria que acomete os cavalos, burros e mulas. O animal positivo ele pode apresentar sintomas principalmente de caráter respiratório. Então, corrimento nasal, uni ou bilateral e febre. Eles também podem apresentar lesões que ulceram, né, e são disseminadas pelo corpo, principalmente em região de abdômen e membro. As formas existentes dessa doença
Geralmente a gente classifica ela em 3 formas distintas, que é a forma nasal, a pulmonar e a cutânea. Isso vai depender da localização primária da lesão. E podemos dizer que primariamente ela é uma doença de pele, de vasos linfáticos e de trato respiratório dos equinos. Dados do Ministério da Agricultura apontam que em 2021 o Brasil registrou 209 casos de mormo, uma queda se comparada com o ano anterior. Desde 2020, o Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar como estado que mais registra casos da doença no país. Só em 2021 foram 62. O segundo lugar é ocupado por Pará, com 18, seguido por Pernambuco, também com 18, e Santa Catarina, com 14. Como o mormo é uma doença que não tem cura nem tratamento, uma vez que contaminado, o animal deve ser sacrificado. Após a confirmação de um caso positivo em uma propriedade, o animal deve ser isolado e o produtor rural tem direito a uma contraprova. As implicações da doença, em primeiro lugar, se a gente pensar em saúde pública, né, ela é considerada uma zoonose, então ela implica diretamente na saúde humana, por isso um controle tão rigoroso dessa doença, né, por se tratar de uma doença infecto-contagiosa que não tem cura, esse controle com certeza ele tem que ser rigoroso, então ela pode sim facilmente ser transmitida para os humanos, isso pode ser num contato direto ou de uma amostra contaminada desse animal. O advogado Bruno Taveira explica quais devem ser os meios legais que o produtor deve seguir. Em caso de negativa da autoridade administrativa, ele poderá pleitear judicialmente a suspensão dessa ordem de eutanásia para que seja garantido o direito à contraprova referente àquele animal. Segundo o artigo 2º da Constituição Federal, são passíveis de sacrifícios os animais atacados de mormo, raiva, pseudo-raiva, tuberculose, pulorose, peste suína e quaisquer doenças infecto-contagiosas não oficialmente reconhecidas como existentes no país. Caso o produtor rural se negue a sacrificar o animal, ele poderá sofrer sanções. Em a contraprova apresentando um resultado positivo e o produtor se negue a realizar a eutanásia no animal, as sanções são diversas, indo desde multa pecuniária, suspensão dos alvarás da propriedade rural, interdição da propriedade, sacrifício total do rebanho e até mesmo na esfera criminal a penalização desse produtor rural, porque ele coloca a vida de terceiros em risco. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Douglas Silvério. Bom, nós conversamos agora com o médico veterinário José Henrique Saraiva Borges, ele que veio fazer essa participação aqui com a gente no Bom Dia Produtor. A gente está acompanhando algumas matérias falando aí sobre a qualidade e a potência dos cavalos, mas é claro que não dá para falar só sobre isso, a gente precisa abordar as condições clínicas dos animais, né, as condições de saúde que esses animais encontram, tudo isso é muito importante para se ter bons resultados. O Zé está aqui do meu lado, sempre atendendo o nosso convite, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado a você, Vinícius, é sempre um prazer poder atendê-lo. Bom, eu começo perguntando o seguinte, as enfermidades que a gente tem mais comuns nas tropas aqui do nosso país. Então, Vinícius, a gente podia dividir em 3 etapas, em 3 segmentos. Uma não infecciosa, uma tóxica e as infecciosas. As não infecciosas mais comuns, que mais acometem os cavalos e desesperam os produtores, seria a cólica e a laminite, assuntos extremamente sérios a serem abordados no universo do cavalo. A tóxica, existem vários agentes tóxicos para cavalo, plantas tóxicas, venenos, mas eu destacaria um carrapaticida muito comum em bovino, que é o amitraz, o princípio ativo amitraz, que ele é extremamente contraindicado em cavalo, porque pode predispor a cólica. E as infecciosas, que seria o assunto do dia, a gente teria garrotilho, que é um problema respiratório, influenza e o tão temido mormo, porque se trata de uma zoonose, uma doença que passa de animal para a gente. Agora, quando a gente fala de tratamento, essas são enfermidades que a gente encontra o tratamento de maneira fácil ou, em alguns casos, acaba não acontecendo? Então, algumas que eu falei, a influenza, o garrotilho, são doenças que a gente consegue tratar facilmente o animal sem grandes problemas. Pode ter uma complicação ou outra, mas atendendo a tempo, um veterinário de confiança do produtor, são doenças de fácil tratamento. Agora, o mormo não tem cura, não tem como
a gente tentar tratar, inclusive a gente é proibido. Como não tem cura, é uma doença que pode levar a cometer os humanos e levar o humano a óbito, então o Ministério da Agricultura proíbe que o veterinário trate o mormo. Uma vez que o animal foi identificado com o mormo, ele passa a ser tutela do governo. Então, o veterinário da propriedade não tem mais autonomia sobre esse animal. A gente tem que comunicar o órgão oficial e, a partir a partir daí, eles começam os serviços dele, culminando com a eutanásia do animal. Vou pedir para o pessoal colocar as imagens aí na tela que estavam rodando, mostrando aí os animais, né, que possivelmente são identificados com mormo. Quais são os primeiros sintomas que o pessoal pode observar nos animais que têm essa enfermidade? O mormo se manifesta com lesões na pele ou lesão respiratória. Então, o problema é que muitos animais são assintomáticos. O que é isso? Você olha o animal, ele está perfeito, não tem nada. São animais que vão à prova equestre, vão a leilões e pode transmitir para outros animais. Por isso, o serviço de vigilância, ele exige que para um animal chegar a um leilão ou uma prova equestre, ou seja, lugares de aglomeração, ele tem um exame negativo para mormo. A gente tem que fazer um exame de sangue e aí faz a negativa. Uma vez que deu positivo, o próprio laboratório já comunica o órgão oficial. Agora, José, você como veterinário, acredita que num futuro talvez a gente tenha alguma vacina, algum tratamento para conseguir conter esse problema, ou já até tem sido feito estudos para resolver isso e foi percebido que não tem essa possibilidade? A ciência é infinita. Coisas que a gente acha impossível hoje, no futuro elas se tornam extremamente possíveis. Mas hoje a gente não tem ainda uma vacina contra o mormo. O método de controle é realmente a identificação do animal acometido e a eutanásia dele. A primeira medida é isolamento, depois a eutanásia, mas também serve de alerta, não fiquem muito desesperados. Todo caso de corrimento nasal, seja mormo, ainda é uma doença que acomete muito poucos animais no Brasil. A gente falou de 291 casos no universo de cavalo, é muito pouco, então não é uma doença desesperadora. Vamos ter calma. O animal com corrimento nasal a gente pode testar, mas há uma grande probabilidade de ser uma gripe, uma pneumonia ou o próprio garrotilho e não ser o mormo. Mas fica o alerta que qualquer corrimento nasal deve-se testar um animal para mormo. Tem possibilidade dos resultados darem um falso negativo ou um falso positivo? Sim, tanto falso negativo quanto falso positivo pode ocorrer. A gente vem mudando os exames para ficar cada vez menos provável que isso aconteça, porém é possível sim. Por isso, juridicamente, a gente consegue a contraprova. O que seria isso? Uma vez positivo, esse animal não pode circular, a propriedade ela é bloqueada, não pode mais ter trânsito de animal e caso o proprietário opte, ele pode sim pedir uma contraprova. Agora, a gente estava comentando e viu até imagens aí, o pessoal precisa ter todo um aparato para tocar nesses animais, né? Como que é o manejo do animal a partir da suspeita do mormo? Porque é transmissível para o ser humano, né? Sim, é transmissível para o ser humano. Uma vez positivo, o ideal é isolar ele dos outros animais, evitar o manejo e deixar sob responsabilidade dos órgãos oficiais que têm todos os equipamentos de proteção individual para que eles não se contaminem. Tendo resultado positivo, não tem tratamento. O que faz então? Tem que sacrificar. Não tem tratamento. A lei manda sacrificar o animal. A gente pode pedir a contraprova, porém, se der positivo, seria uma briga judicial. Eu acredito que é desnecessário, até em função da gravidade do problema e da possibilidade de passar para humanos e para os outros animais. Uma vez o animal dando positivo realmente para mormo, infelizmente a gente teria que eutanasiar ele, pensando no bem-estar dos humanos, da população, principalmente os filhos do proprietário, dos funcionários que trabalham na propriedade e também do resto do rebanho da propriedade e dos vizinhos. E a orientação é que se tiver um animal
que testou positivo, os outros animais precisam fazer o teste também, né? Sem dúvida. Essa propriedade ela é bloqueada, você é impedido o trânsito e só é liberada pelo órgão oficial. E com isso ele precisa de duas contraprovas negativas, duas provas negativas. Então ele vai testar, sacrificar esse animal acometido, testa todos os animais, fica mais um período fechado e retesta todos os animais. Uma vez com duas provas negativas, aí a propriedade pode ser liberada. E como que é a transmissão de um animal para o outro? Precisa ter o contato ou o vírus pode ser transmitido pelo ar? O mormo ele é causado por uma bactéria, então ele não tem tanta capacidade de transmissibilidade como o vírus que acometeu a humanidade, agora a Covid. Ele é menos agressivo em relação à sua distribuição em relação ao ambiente. Por isso as provas equestres, elas tomaram algumas atitudes, porque essa bactéria pode sim ser transmitida não exclusivamente de um animal para o outro, mas de vasilhas, por exemplo. Era comum uma caixa d'água numa prova de laço, por exemplo, e todos os animais bebiam água nesse recipiente. Então, o animal acometido com corrimento nasal ia lá, bebia água, contaminava essa água, os outros animais iam beber também. Então, esse bebedouro coletivo foi abolido, comedouro, isso em provas, né, de equestre ou leilões. Comedouros coletivos também foram abolidos, agora tudo é individual. Cada proprietário tem que levar um balde, um bebedouro para o seu animal, um lugar para ele comer, para que vários animais não comam no mesmo ambiente. Porque, infelizmente, ainda tem o falso positivo como o falso negativo. Então, mesmo o animal, às vezes, testou negativo, o serviço de vigilância da prova permite a entrada, porque vai estar documentado que ele não tem um mormo, e tem uma pequena possibilidade dele ter. Com isso, a gente tem outras medidas para evitar a transmissão da doença. Bom, agora, além do mormo, a gente sabe que existem outras enfermidades que rondam por aí, né? Algumas que não são transmissíveis, mas que causam problemas para os animais. Uma delas que a gente tem é a laminite, né? Que é muito comum também. Ela é muito comum em cavalo, porém, não é uma doença infecto-contagiosa. A laminite é uma doença metabólica, seria por distúrbios metabólicos causados no animal que repercutem no casco. Então, um animal com laminite não tem impedimento nenhum de entrar numa prova equestre. O problema seria a dor que ele tem no casco impossibilita dele competir. Mas um animal que já teve laminite, foi curado e não teve rotação de falange, que não acometeu seriamente o casco, ele pode competir tranquilamente. Temos vários competindo hoje. A alimentação não balanceada pode ser um problema? Um dos fatores predisponentes para a laminite seria excesso de carboidrato. Ração, aveia, milho seriam fatores predisponentes à laminite. Um outro fator é quando a égua pare e não elimina a placenta de forma adequada, que seria a retenção de placenta. Isso é um outro fator extremamente predisponente para a laminite. Como que quem está em casa, que tem criação de cavalo, pode observar os sintomas no animal? É algo muito perceptível ou demora para que comece a aparecer? Não, a laminite em equinos é extremamente perceptível. Ele desloca o peso para trás, começa a jogar o peso no posterior e parece que pisa em ovos. O animal se recusa a andar. Seriam os sintomas primários da laminite para um funcionário ou um tratador ver. O veterinário, ele consegue pegar sinais mais recentes da laminite. Por exemplo, os animais operados de cólica, no exame clínico imediato, nos primeiros dias, a gente sempre avalia os sinais para a laminite, porque a cólica é um fator predisponente para a laminite. Então, a gente vai próximo ao casco e sente a pulsação na artéria digital. Se ela estiver mais forte do que o normal, é sinal de que tem indício de laminite. Então, a gente começa um tratamento prévio da laminite. Antes dela manifestar sintomas clínicos de claudicação, a gente começa a tratar. E esse tratamento é fundamental para o futuro desse animal. Quanto antes a gente tratar a laminite, melhor para a sua evolução. Todos os trabalhos são unânimes. Quanto mais cedo o tratamento da laminite, menor a chance de complicações. Bom, preciso encerrar a nossa entrevista, quero agradecer a sua participação, mas antes queria que você deixasse um recado para o pessoal que está acompanhando a nossa programação e tem criação de equinos sobre o cuidado que deve se ter com os animais, não só referente à laminite, mas também a outras enfermidades que a gente possa encontrar. Hoje,
os humanos estão, a gente, né, está tentando humanizar os animais. Então, quando você tratar de um animal, tenta pegar o histórico dele, como que ele foi evoluído ao longo dos milhares de anos da sua existência. Por exemplo, o cavalo tem um estômago muito reduzido em relação ao tamanho do corpo. Ele não tem vesícula biliar. O cavalo precisa comer o dia inteiro. E a gente tenta fazer que ele coma como a gente, em 3 ou 4 refeições por dia. Então, isso seria dos grandes erros da criação do cavalo. Então, sempre que a gente tentar tratar um animal, veja como ele foi evoluído e aí a gente tenta manter esse comportamento natural mesmo em animais que estejam estabulados. Zé, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Vinícius. A gente dá sequência por aqui e fala das restrições de circulação impostas pela pandemia do Covid, que alteraram os costumes e resultou numa procura maior dos moradores das cidades pelo isolamento no campo. Nesse processo de adaptação ao meio rural, houve aumento da compra de cavalos e de celas. Walter Puga Júnior conversou com uma veterinária, uma única profissional do Brasil que trabalha com essa adequação de celas, uma atividade que é comum na Europa e também nos Estados Unidos. A maior procura por celas foi uma consequência do aquecimento do mercado equestre. Vamos explicar o que aconteceu na pandemia, que você reparou uma mudança nesse mercado? A mudança foi grande. Assim como nós fomos obrigados a entrar em reclusão, os animais tiveram uma mudança muito grande. Nos primeiros meses, eles sentiram falta dos donos, das competições, das viagens, do movimento equestre que eles tinham. E, de repente, com o desespero do ser humano, o que é que eu vou fazer aqui dentro do apartamento, da casa, as pessoas começaram a fazer o êxodo rural, né? Mudar para propriedade fora e escolherem outros esportes com um pouco mais de natureza, de bicho, pets, adotaram cães, adotaram gatos e compraram muito cavalo durante essa pandemia. Ou seja, o mercado melhorou vamos dizer, no segmento equestre, vamos dizer assim. O segmento equestre teve uma das maiores altas em pouco tempo que a história do cavalo já observou. Custo de soro, por exemplo, você comentou agora há pouco. Subiu 3 vezes o que a gente tinha. Um animal, por exemplo, que hoje precisa de uma cirurgia e precisa de um acompanhamento da soroterapia, hoje, no final do mês, a conta para pagar na loja de suplemento veterinário, você bate uns 5 mil reais fácil, só de compra de fluido para o seu animal. Agora, o mercado para cavalos cresceu durante a pandemia. Veio para ficar ou isso pode reverter mais adiante? Na minha visão, eu acho que a gente segura um pouco esses números, porque existe essa especulação de voltar para a cidade, para o trabalho, com toda essa vacinação, com todo esse movimento acontecendo. Então as pessoas perceberam que ir para o campo não é só ir e curtir, tem que trabalhar de lá e voltando para a cidade, talvez esse movimento ir e voltar fique mais difícil. Então eu acredito que a gente entre num platô agora, não é mais crescente esse número. E agora o destaque é o quarto de milha, considerado o mais versátil do mundo, inclusive com investidores em todas as regiões do Brasil. Gustavo D'Angelo preparou uma reportagem para a gente e você confere agora. O quarto de milha chegou ao Brasil em 1955 e logo conquistou os brasileiros por suas inúmeras qualidades genéticas, como a marcante estrutura morfológica, velocidade, inteligência e, principalmente, por sua versatilidade em executar funções atléticas nas mais variadas modalidades e também no campo. Então o brasileiro se adaptou muito bem com essa raça, cresceu junto com essa raça e viu que realmente a qualidade que essa raça propõe para o trabalho, para o dia a dia do mercado, era excepcional. Então teve esse crescimento vertiginoso a partir de 1955, quando chegou os primeiros animais, e até hoje, que é uma das raças que ainda mais cresce no país. Com a fundação da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a ABQM, em 1969, a raça passou a ser ainda mais valorizada, com investidores espalhados por todo o Brasil.
No país já são quase 650 mil animais da raça, com mais de 120 mil proprietários. Aqui nesta fazenda, em Araçatuba, no interior de São Paulo, os cavalos quarto de milha são o grande destaque. Este é um entre tantos aras que se dedicam a essa raça, que surgiu no século XVII nos Estados Unidos. Eu crio cavalo faz 40 anos, né? E desde os meus 14 anos, eu fui influenciado muito bem pelo meu pai, né? Que já me deu o primeiro cavalo. E daí por diante, a gente vem criando o quarto de milha, né? Temos um plantel hoje aqui em Araçatuba e a outra fazenda em Castilho, onde a gente tem as matrizes, a reprodução, toda a parte tecnológica que a gente usa para fazer a reprodução, né? E aqui em Araçatuba a gente tem um centro de treinamento, preparação de cavalos, né? Onde a gente consegue fazer aí uma sucessão gostosa do filho que hoje participa também e compete na apartação. Aliás, a apartação é só uma entre as 23 modalidades usadas no Brasil. O quarto de milha vem evoluindo muito nas competições, o que acaba agregando o desenvolvimento da raça, sua versatilidade e unindo as famílias. E a gente com certeza tem a expectativa de investir cada vez mais na raça quarto de milha, de propagar, de valorizar cada vez mais o competidor, o cavalo em si, a criação do cavalo, valorizando e prestigiando realmente não só esse hobby que é o cavalo, mas a toda a criação, a todo o sistema envolvido, né? Isso nós falamos que o quarto de milha é a raça mais versátil do mundo e não só isso, ele é a raça da família, porque ele une muita família. E é justamente essa relação com a família que impulsiona o quarto de milha e contribui para o seu crescimento. Com animais cada vez mais valorizados, a raça é uma das grandes responsáveis por movimentar o mercado da equinocultura no país. A cadeia produtiva movimenta cerca de 30 bilhões de reais ao ano e gera em torno de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, sem sombra de dúvida, o cavalo e principalmente o quarto de milha, com todo esse empenho da BQM e também dos competidores, dos criadores, dos investidores da raça, tem feito para contribuir para a geração de empregos, para a renda cada vez melhor do país e movimentando sim não só internamente, mas para fora também. Nós já estamos vendo até alguns cavalos serem exportados de volta para os Estados Unidos, o cavalo que nasceu no Brasil sendo mandado para lá para competir. Então isso mostra que a raça quarto de milha está cada vez mais fundamentada em qualidade genética dentro do Brasil. E dando sequência aqui no nosso programa especial de hoje, eu convido você a conhecer melhor o criatório, que no ranking de apartação é considerado o melhor do Brasil. Fica aqui mesmo em Mato Grosso do Sul e a Kylie Rodrigues foi lá conhecer de perto a rotina dos cavalos, que são considerados verdadeiros atletas. Desde 2004, o Aras trabalha com apartação. Por aqui é feita a seleção e treinamento dos animais. O plantel tem linhagem americana. São garanhões e matrizes ganhadoras dos mais famosos campeonatos dos Estados Unidos. Os atletas profissionais seguem uma rotina diária com alimentação balanceada, treinamento e todo o cuidado necessário que garante o bem-estar animal. A questão do bem-estar vocês priorizam muito aqui, né? A gente já chegou, já percebeu que a equipe é comprometida. Sim, o bem-estar vem em primeiro lugar, né? Isso é rotineiro, é o que a gente preza, primeiramente pelo bem-estar do animal. Isso traz saúde, traz tudo de bom para um cavalo. Tem uma pessoa que é encarregada de fazer alimentação às 4h30 da manhã. Isso é rotineiro, é todo dia, mesmo horário. Aí tem a vistoria dos animais, a gente sempre cuida, vê se está bem, se não tem um esfolão, não está machucado, se não tem um pé inchado, entendeu? A gente divide a alimentação deles em 3 tratos de volumoso e 3 tratos de ração concentrada. É um comprometimento e, acima de tudo, um carinho, sabe? Quem trabalha com cavalo tem que amar cavalo. Cavalo é para quem ama, para quem gosta. Quem concorda com a fala do Júnior é a Patrícia, proprietária do criatório e competidora em provas de apartação.
A Patrícia já está nessa atividade do ramo de esporte com equino, já tem 18 anos. Tem experiência para dar e vender, né, Patrícia? E nesse período, o que você tem percebido? Tem aumentado a prática do esporte com equinos no Brasil, no mundo? Sim, os esportes western, né, do quarto de milha, eles são oriundos dos Estados Unidos, que é o berço, né, do quarto de milha, do nosso esporte, especificamente também da apartação. E ao longo desses anos aí eu vi um crescimento substancial, não só da apartação, como de todos os esportes equestres no país. Aqui no Mato Grosso do Sul também, a apartação cresceu muito, estamos já há mais de 10 anos com um campeonato muito forte. E hoje temos também a entrada de muitos principiantes, né, gente que entrou para conhecer a modalidade e ficou, e muitos jovens também. Então é uma criançada aí de 11, 13 até 18 anos que também está entrando, está gostando e está ficando. Inclusive tem a sua filha, né, que ela gosta muito aí desse cenário, desse ambiente, já monta. Isso, exatamente. Ela tem 11 anos e está totalmente envolvida com competição, junto com o filho do Juninho também. São a dupla aqui de jovens da Gruta Azul. E isso anima a gente também, né? E estimula a gente a querer continuar cada vez mais para deixar isso aí para a próxima geração. A futura geração já entrando em prática e o que mostra a beleza, né, do cavalo, a docilidade e a prática do esporte, que é muito bom. Isso mesmo, é um esporte que une famílias, amizade, é um ambiente muito bom. Então, assim, ou os filhos trazem os pais, ou os pais trazem os filhos para o esporte. Então, é um ambiente muito gostoso, de amizade, união, e eu acho que esse é o maior legado do cavalo, né, que sempre foi um grande parceiro do homem, nas conquistas, nos desbravamentos, e agora trazendo esse clima, além do trabalho nas fazendas, né, esse clima de união entre família e amigos. A conversa está muito boa, mas vamos acompanhar um pouco do treinamento dos atletas. O criatório conta com um galpão coberto que os animais se exercitam e onde são promovidos os campeonatos nacionais. Da atualidade, o Júnior é o treinador mais premiado do Brasil. E ele que é responsável por treinar toda a tropa aqui da propriedade rural. Júnior, e como que é o treinamento com esses animais? Como que deve ser? É intenso? O treinamento é intenso, porém sem fazer tanto esforço com os animais, que eles são os atletas. Nós estamos há 10 dias de uma competição muito grande, que é o Derby da Anca. E a gente vai preparando eles, trabalha eles praticamente todos os dias, porém um pouquinho. Como pode ver no vídeo do treino, eles fez o que a gente precisa, a gente pega para eles. O treinador explica que animais de apartação começam a treinar com 2 anos de idade. A primeira prova só é realizada com 4 anos completos. Para o esporte de apartação, o cavalo quarto de milha é o mais indicado por conta da conformação e estrutura muscular. No treinamento, a cada movimento correto, o cavaleiro expressa o carinho pelo fiel parceiro de prova. Primeiramente o amor, principalmente o amor e o carinho. Pode ver durante o treino, quando eles fazem o movimento certo que a gente quer, a gente agrada a eles, para eles entenderem que é aquilo que a gente quer que eles façam. Porque eles já têm, a gente chama de calsenso, que é o senso de boi, a vontade de cercar. A gente simplesmente ajuda e mostra para eles qual que é o melhor movimento que eles podem fazer para cercar o boi nesse período. A gente não obriga eles a fazerem isso. Eles fazem porque eles gostam disso, entendeu? Na propriedade e nas competições, a equipe de médicos veterinários compõe o time. Estão sempre preparados para alguma emergência e acompanham a saúde dos atletas de alto rendimento de perto. E esse animal que eu estou montada é o rebatedor, ele ajuda na hora da prova. Já a Suez, ela é premiada, viu? Já ganhou até carro, Júnior? Exatamente. A Suez Liukira, ela ganhou o Posto Futuro da BQM comigo na categoria aberta, ganhou um carro 0 km. Foi uma premiação inédita da BQM nos últimos anos, dando um carro como premiação no Posto do Futuro. E o Sambari, que é o nosso rebatedor, ele é fundamental no treinamento e tanto na apresentação, que ele serve para movimentar o boi, para a gente ajuda o animal a cercar o boi, movimentando o boi para a gente tentar controlar o boi no centro da arena. Ela é famosa, então? Sim, muito. E agora eu estou na sala de troféus da Fazenda, são muitos, eu estou impressionada, mas quem vai falar quantos troféus que tem aqui é a Patrícia. Patrícia, você já contou quantos tem?
Olha, a Sofia, minha filha, contou aí no final do ano passado uns 400 e poucos troféus. Eu acredito que hoje a gente esteja com quase 500, né? De 2004 para cá, cada um conta uma história de luta, de superação, de treinamento. Então, assim, cada um tem uma grande importância para nós. E esse troféu aqui, pessoal, é o primeiro que a Patrícia ganhou, foi lá em 2004, né? Tem todo um carinho por ele. Isso, esse sim. É o primeiro troféu que eu ganhei em 2004 no congresso da ABQM, foi a minha primeira prova. Felizmente eu saí com esse resultado e aí, a partir daí a paixão virou amor, né? Em 2007 meu pai começou a montar também, ganhando prova. Ele falou para mim que ia montar durante 1 ano apenas, porque eu estava terminando faculdade, tinha que fazer a monografia, ia me casar no outro ano. Ele falou, então durante 1 ano eu monto. Aí 1 ano virou vários anos, até hoje ele está montando também. O esporte une famílias, promove encontros e trocas de afinidades. As premiações são reconhecimento de um trabalho praticado com seriedade e amor pelos cavalos. Em relação ao cavalo, né, um amor muito grande pela equinocultura, é o que eu já falei, para mim, o que eu sempre brinco, né, os cachorreiros que me perdoem, mas eu acho que o melhor amigo do homem é o cavalo, desde os primórdios aí das civilizações, né. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para a Patrícia, agradecer aí por receber a gente na Fazenda Gruta Azul. O pessoal está sempre recebendo a equipe do canal do Boi por lá, gravando reportagens e mostrando aí como é o trabalho deles. Parabenizar a Kylie também pela reportagem, ficou muito legal. Você viu que a Kylie vai para cima, né? Já montou ali no cavalo, já foi fazendo a gravação também. Parabéns aí pela reportagem junto com o cinegrafista Sidney Coelho. A gente vai encerrar o especial sobre cavalos conhecendo a história agora de uma família de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, onde a paixão pelos animais percorreu a veia dos pais para os filhos. E quem conta tudo pra gente é o Paulo Andrei. O sonho de ver os filhos ligados à terra, o sonho de fazer deles empreendedores e sucessores do próprio negócio, fez do empresário rural Neuvir Zardim transformar em realidade o desejo de ver nos filhos a sua extensão. Ele investiu no modelo de propriedade que se tornou um sucesso, tanto no conceito como nos resultados. A diversificação é que move esta grande empresa rural. Eu tive a felicidade dos filhos gostarem da atividade e hoje eles já estão assumindo e dando a sucessão. Então nós temos aqui uma divisão de tarefa, tá? Onde nós temos lavoura, onde nós temos pecuária, onde nós temos equinos, onde nós temos uma pecuária de leite. É claro que isso o que nos dá? Nos dá um aproveitamento melhor da propriedade, nos dá a opção de ter praticamente uma renda todos os meses do ano. E tu sabe que quem lida com a atividade agropecuária, a atividade agrícola, ela é uma atividade, uma indústria a céu aberto. Isso faz com que nós corremos muito risco, tá? No momento que você tem diversas atividades, você começa a diluir um pouco do risco. Mas tem uma atividade na propriedade que todos olham com um carinho muito especial: a criação de cavalos crioulos, que faz parte da família desde 1992. Hoje é tocada pela filha do seu Neuvir, a Caroline, médica veterinária, e pelo seu genro, Leonardo. É uma atividade intensa de dedicação e investimento constante na qualidade genética e aprimoramento da raça. O nosso processo vem desde o acasalamento, onde a gente já começa a pensar qual é o garanhão que vai servir para qual égua. Então, com essas novas biotecnologias do sêmen, a gente pode aproveitar isso, trazendo novas genéticas para a nossa cabanha, fazendo assim que os animais se tornem mais competitivos, tanto morfologicamente como geneticamente. São animais criados, domados e preparados, tudo sob o olhar atento de quem se dedica integralmente a eles. A funcionalidade
e beleza desses crioulos é de encher os olhos.